Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos aproveitar que nós estamos de pé. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo de número 17. Enquanto você procura esse texto, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo 17. Eu queria agradecer a Deus, poder estar aqui nessa noite com os irmãos. Eu penso que muitos irmãos que estão aqui, assim como eu, a gente tem um costume, de estar congregando, de estar vindo na igreja. A gente sente uma falta enorme. Esses dias não tem sido dias fáceis, tem sido dia muito difícil para cada um de nós, mas nós louvamos a Deus por poder estar aqui. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão dessa igreja, pela vida dos irmãos que fazem parte aqui da nossa família espiritual, da nossa família cristã, Eu também queria mandar um abraço para todos os irmãos que estão nos acompanhando. Hoje nós estamos fazendo a transmissão pela página da igreja, do Facebook, também pelo canal do YouTube também, da nossa igreja, Assembleia de Deus Restaurando Vidas Oficial. Todos os irmãos que estão acompanhando conosco, em toda parte do mundo, tem acesso aí às vezes à internet. Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos felizes e alegres por poder estarmos aqui hoje, para poder estarmos celebrando a Cristo no nosso culto de Santa Ceia. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos. Os irmãos encontraram o texto, diga amém. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 17, está escrito: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E quando eles comiam, disse: Em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o trairia, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando o pão, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Versículo 27. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até o dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai.
E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Os irmãos podem tomar o seu assento. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos num culto de celebração de Santa Ceia. Estamos também em um dia especial, em um dia em que se comemora em toda parte do nosso país e até mesmo em alguns países pelo mundo afora, a Páscoa. Esse dia de hoje é um dia que nós conhecemos como o Domingo da Páscoa. Nós tivemos a sexta-feira da Paixão. Nós não tivemos o culto devido a esses problemas que nós estamos passando. E normalmente, nesse período que acontece a sexta-feira da Paixão, o sábado do Aleluia, e no domingo é celebrado o Domingo da Páscoa. E como é um dia especial, e que tanto as autoridades políticas, como as autoridades religiosas reconhecem a importância dessa data, a importância desse dia, para a celebração da igreja, que se reúne para poder celebrar a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nessa tarde, eu estive na minha casa meditando um pouco nesta passagem, refletindo um pouco sobre isso, nesse domingo da Páscoa, que está acontecendo exatamente no dia também da nossa celebração da nossa Santa Ceia. E eu queria compartilhar um pouco com os irmãos com respeito a esse assunto, com respeito a esse dia que nós estamos vivendo. Eu quero nessa noite usar o mesmo subtítulo da minha Bíblia como tema da mensagem que eu quero pregar nesse culto de Santa Ceia, que diz a última Páscoa e a primeira Santa Ceia. A última Páscoa e a primeira Santa Ceia. Para a gente poder estar falando sobre esse tema, sobre esse assunto, a primeira coisa que eu queria colocar para os irmãos, na introdução dessa mensagem, a última Páscoa e a primeira Santa Ceia, é o que está acontecendo nesse tempo, desse domingo de Páscoa, aonde muitas pessoas, por não ter um verdadeiro entendimento do que é uma Páscoa, de acordo com o que a Bíblia ensina, então nós vemos às vezes as pessoas, num domingo como esse, às vezes comprarem muitos chocolates, às vezes pessoas saem para comprar o ovo da Páscoa, e é uma coisa que é comum acontecer em nosso país, embora essa semana eu fiquei muito chocado quando eu vi uma notícia, juntamente com a minha esposa, que passou na televisão, e que me deixou muito comovido em saber que em algumas regiões do Nordeste, são poucas pessoas, poucas crianças e até mesmo velho, que já teve a oportunidade de comer um ovo da Páscoa ou até mesmo um pedaço de chocolate. Era interessante que na entrevista que a repórter ela fazia, ela perguntava: o senhor já comeu algum ovo da Páscoa? E ali alguns senhores de idade dizem: não, nunca nem vi falar disso na minha vida. E eles tiraram a caixa com ovo de chocolate e deram para aqueles velhinhos, para criança, irmãos, de 6 anos, 7 anos de idade, que nunca na vida tiveram oportunidade de celebrar uma Páscoa, de comer um ovo da Páscoa ou um chocolate. E aquilo toca na gente, porque parece uma coisa tão comum, mesmo mediante a toda essa crise, essa dificuldade que nós estamos passando, mas são datas que quando elas chegam,
as pessoas procuram agradar às vezes uns aos outros. Por exemplo, o presbítero Henrique estava falando comigo, que foi no Carrefour ontem à noite, e ficou assustado com a quantidade de pessoas que estavam dentro do Carrefour. Era uma aglomeração terrível de gente que corria de um lado para o outro dos corredores, querendo comprar o seu chocolate, o seu ovo da Páscoa, e aquele desespero total, que é uma coisa comum que acontece no nosso país e em alguns países aí fora. Então, na introdução dessa mensagem, é importante a gente primeiramente apontar isso, porque às vezes o entendimento que as pessoas têm de Páscoa é exatamente esse entendimento dessa Páscoa comercial, dessa Páscoa que se vende o ovo da Páscoa, o chocolate, essa Páscoa que muitas das vezes as pessoas participam, mas não sabem o verdadeiro sentido de uma Páscoa cristã, de uma Páscoa bíblica, de uma Páscoa que a Bíblia nos ensina. E para a gente falar desse assunto, eu vim hoje, sabe, com muita vontade de falar isso para vocês, para a gente celebrar a nossa Santa Ceia. E nessa tarde eu tirei um tempo para poder estar estudando, estar vendo sobre isso. E para a gente entender um pouco sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o significado dessa palavra, da palavra Páscoa. A palavra Páscoa, irmão, ela vem de uma palavra hebraica, a palavra Pessah, e essa palavra, ela significa passar por cima, ou passar sobre. A palavra Páscoa, ela tem apenas esse significado. Talvez você nunca se perguntou o significado disso, ou o que é que significa isso. Nós vemos a primeira vez esse termo aparecer na Bíblia, em Êxodo capítulo de número 12, quando Deus orienta a Moisés, para que Moisés pudesse estar instruindo o povo israelita, ou os judeus, com respeito à saída deles do Egito. É interessante a gente observar que o povo judeu, irmãos, o povo de Israel, ou por que não dizer o povo de Deus, esse povo, eles ficaram escravizados, cerca de 430 anos no Egito. A vida desse povo era trabalhar como escravo. Como que esse povo orava, irmãos? Como que esse povo clamava a Deus? Como esse povo pedia que Deus pudesse enviar um libertador, que Deus pudesse socorrê-los, que Deus pudesse ter de misericórdia da vida deles. Esse povo do Egito, o povo de Deus do Egito, esse povo, eles comiam cebola, eles comiam pepino, amassavam barro. Esse povo, eles tinham uma vida muito difícil dentro do Egito, uma vida de escravo. E esse povo, eles queriam muito a sua própria liberdade. Esse povo, eles queriam muito ser um povo livre, até porque esse povo era o povo de Deus. E Deus, ele então faz algo extraordinário, quando Deus, em resposta da oração desse povo, Deus levanta um homem chamado Moisés. E Moisés é o homem que foi usado por Deus. Moisés, ele desceu no Egito e entregou a palavra de Deus para Faraó. Só que Faraó, ele não abria mão desse povo, porque Faraó sabia que esse povo era um povo que dava lucro, que dava resultado, que trabalhava, era um povo honesto, era um povo fiel. Meus irmãos, nós conhecemos e sabemos que Deus, ele enviou 10 grandes pragas no Egito, para que através dessas pragas o coração falecido. Mas acontece que até a 9ª praga, Faraó, ele resistia firme para não libertar o povo da escravidão, para não livrar o povo da escravidão. E o que Deus faz? Deus fala para Moisés, e Deus diz para Moisés: Moisés, você vai, Moisés,
descer lá no Egito, e você vai orientar o meu povo, vai orientar os meus filhos, para que eles matem um cordeiro. Esse cordeiro tem que ser um cordeiro novo, de até 1 ano de idade, e vocês vão pegar esse cordeiro, e vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, e vai passar nos umbrais das portas das suas casas, porque a 10ª praga que Deus haveria de enviar sobre o Egito, seria a praga da morte dos primogênitos, ou seja, toda a família egípcia que tinha o primeiro filho, o anjo da morte iria passar no Egito, e aonde esse anjo ele entrasse, ele ia matar o primeiro filho daquela casa, o primogênito. Mas Deus falou para Moisés, que se o povo dele ouvisse a voz dele, e o povo dele obedecesse os preceitos que Deus havia ordenado, dizendo para que Moisés ele pudesse passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, quando o anjo da morte ele descesse sobre o Egito, ele não teria força contra a casa dos filhos de Israel. É interessante a gente observar, que aí a gente vai entender o significado da palavra Páscoa, que significa passar por cima. Porque quando o anjo ele desceu no Egito, quando ele viu uma casa de um filho de Deus, da casa de um filho de Israel, que tinha aquela marca do sangue no umbral da porta, aquele anjo então passava por cima daquela casa, e na casa daqueles filhos de Israel não acontecia luto, não acontecia morte, não acontecia nada de ruim, porque foi assim que Deus orientou. É interessante que quando nós olhamos para isso, nós vamos observar que em Êxodo capítulo de número 12, Deus dá esta orientação através de Moisés. Observa, e eu quero fazer a leitura de alguns versículos aqui do capítulo 12, como por exemplo os primeiros versículos do livro de Êxodo. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será por princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomará do sangue poluão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que comerem. Então observa, meus irmãos, que no versículo de número 27 o texto vai dizer: então direi, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então a gente observa que no capítulo 12 do livro de Êxodo está essa narração. Quando Cleusa, que os egípcios, que os israelenses, os judeus comemoravam isso? De acordo com o calendário judaico, que é um calendário lunar, o primeiro mês não é como o nosso, que começa em janeiro, mas começa-se no mês de Abib. O mês de Abib é o mesmo mês de Nissan. É interessante que
o mês de Abib, ele acontece no finalzinho do mês de março para os meados do mês de abril. Logo depois do cativeiro, esse mês de Abib passou a se chamar o mês de Nissan. E esse mês de Nissan, ou mês de Abib, é o mês que os judeus guardavam de geração em geração a celebração dessa Páscoa. Por quê? Porque foi nesse dia em que Deus, com seus braços fortes, Ele libertou um povo que estava sendo escravizado no Egito, um povo que sofreu 430 anos clamando a Deus, pedindo socorro de Deus, pedindo a misericórdia de Deus, e depois de 430 anos, Deus ouviu a oração deste povo e os libertou da terra do Egito, da escravidão de Faraó. É interessante a gente observar que quando nós falamos deste assunto, os israelitas, irmão, eles observaram isso de gerações em gerações, porque Deus disse que este seria um mandamento perpétuo para os judeus. Os judeus deveriam observar isso. Só que quando nós olhamos para esta Páscoa aqui, a gente percebe a diferença da Páscoa que nós vivemos, ou que nós pensamos ser, até porque na celebração da Páscoa, o judeu, ele comemorava o livramento da escravidão. Eles celebravam a Deus, porque Deus havia os libertado da escravidão do Egito. E como que eles lembravam disso? Pegavam um cordeiro, assavam esse cordeiro, comia com a sua família, e aquilo que sobrava, eles queimavam. Só que além desse cordeiro, eles também pegavam ervas amargas. Ervas amargas, alguns acreditam que era alguma espécie, como se fosse folha de alface amarga, pepino, alguma coisa. E essas ervas amargas era para lembrar para esses judeus o tempo de amargura que eles passaram no Egito durante esse período da escravidão. Eles também comiam um pão asmo, que era o pão sem fermentação. Sabe aquele pão, aquela farinha de trigo que você pega em casa, que às vezes você molha ela na água, faz uma massinha e leva no forno, rapidinho ela assa, porque não tem fermento? Era esse tipo de pão asmo que esse povo, eles comeram, para poder lembrar eles da pressa que tinha deles saírem do Egito, quando Deus havia ordenado o que haveria de acontecer. Então, por toda a vida, os israelitas, os judeus, eles observaram isso durante a vida deles. Eles sempre, quando chegava essa data, porque a Páscoa, irmão, judaica, ela acontecia uma vez por ano, nesse mês de Nissan, ou mês de Abib. Essa Páscoa, ela era preparada 5 dias antes, começavam os preparativos dela. E essa Páscoa era uma das festas principais do calendário judaico. Lógico que com outras festas, como a festa do tabernáculo, como a festa também do Pentecostes, mas a festa da Páscoa era uma festa importantíssima. E esse povo tinha motivo para celebrar isso, porque pensa bem comigo, um povo que está 430 anos sendo escravizado. Imagina, é a mesma coisa quando eu topei com um amigo meu, que o pastor Vicente conhece, alguns irmãos conhecem, nós o conhecemos como Chapeuzinho, como Toninho Giló. Quando eu encontrei com ele aqui na Humaitá, ele virou para mim e falou comigo: rapaz, eu estou aqui, mas eu tenho que voltar para a cadeia de novo, porque eu tomei 230 anos de cadeia. Como que uma pessoa toma 230 anos de cadeia? A gente sabe que essa pessoa, ele vai morrer ali dentro da cadeia, ele vai ficar ali, não vai ter oportunidade de sair para fora. E eu estou usando essa comparação para poder mostrar como que o povo de Israel estava passando 430 anos de sofrimento, irmão. Então eles tinham muito motivo para celebrar isso. Agora a gente observa, e por que eu dei esse tema? A Páscoa antiga e a primeira Santa Ceia. Porque Jesus, irmão, quando ele veio a esse mundo, quando ele nasceu de uma virgem chamada Maria,
Jesus, como um judeu, Jesus, ele comeu muitas Páscoas com os seus discípulos durante a sua vida aqui na terra. Jesus, ele participou dessas celebrações com seu pai, ou com seu padrasto e com a sua mãe. Jesus, como um judeu, ele observou tudo isso. Me faltaria tempo para poder passar com vocês algumas passagens que mostram isso para a gente, mas essa passagem aqui de Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17, é uma das provas que nós temos, que mesmo depois que Jesus começou o seu ministério, ele não deixava de observar os rudimentos, ele não deixava de observar a lei, ele não deixava de observar também essa celebração, porque quem está dizendo para os discípulos aqui, olha, me prepara um lugar para eu poder comer a Páscoa com vocês, é Jesus, que está dizendo para os seus discípulos que iria comer com eles. E essa Páscoa aqui, meus irmãos, foi a última Páscoa que Jesus, ele comeu nele. Foi a última Páscoa que Jesus participou com os seus discípulos. Porque depois dessa Páscoa aqui, Jesus foi entregue à morte. Jesus, ele morreu logo depois da celebração dessa Páscoa. Mas olha que interessante, que aqui Jesus se reúne todo o preparativo, o cordeiro, as ervas amargas, ali estava também os pães asmos, ali estava também o vinho, e Jesus come com seus discípulos. E alguma coisa estava acontecendo no meio desses discípulos, e Jesus, por conhecer todas as coisas, porque ele é onipotente, onisciente, onipresente, Jesus disse: alguém dentre vós vai me trair. Você já pensou, irmão, como que isso aqui foi tão difícil para Cristo, para o nosso Senhor? A gente sabe que a dor da traição, ela é tão difícil de ser superada. Ninguém gosta de ser traído por ninguém, porque a traição dói, a traição ela nos machuca, a traição faz a gente perder a confiança nas pessoas. Mas aqui, Judas, um dos discípulos que estava o tempo todo com ele, vendo o que Jesus fazia, vendo os milagres, vendo as curas, vendo os ensinamentos dele, mas o diabo já estava trabalhando no coração de Judas, para que Judas pudesse vender o Filho de Deus, por preço de escravo, por 30 moedas de prata, vender o nosso Senhor. Jesus vai dizer essa palavra: algum de vocês há de me trair. É a mesma coisa de Jesus dizer isso para nós. Quantas pessoas que às vezes estão traindo Jesus, meus irmãos, a gente não tem vontade de trair Jesus, mas às vezes acontece certas coisas na vida da gente, que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba cedendo à tentação do diabo, a gente acaba, aleluia, ouvindo outras vozes que não é a voz de Deus, e a gente acaba ficando vulnerável a certas coisas, e quando a gente menos assusta, a gente está também traindo Jesus. Porque Judas, quem chamou Judas foi Jesus, quem escolheu Judas foi o próprio Jesus. Mas esse mesmo Judas deixou o diabo falar no coração dele, falar na mente dele, para que pudesse vender a Cristo por 30 moedas de prata, pelo preço de um escravo. E Judas, ele não teve o discernimento, e ele entregou a Cristo na oportunidade que ele teve. Quando todos começaram a ficar tristes, quando Jesus falou: alguém vai me trair, o texto diz que os discípulos começaram a entristecer, porque isso traz tristeza para a gente. A traição, ela traz para a gente tristeza, desconforto. E quando Judas pergunta: sou eu? Jesus diz: você disse isso, tu disseste. Porque Jesus já sabe quem é que vai trair, quem é que não vai trair. Mas o que me chama a atenção, que dentro desse texto, falando e abrindo um pouco o jogo sobre essa questão da Páscoa, é interessante que Jesus come a Páscoa com os seus discípulos, e agora, depois que Jesus come a sua última Páscoa, Jesus então institui a Santa Ceia. E a Santa Ceia, irmãos, ela é uma substituta da Páscoa cristã
para a igreja. Paulo vai dizer isso, porque observa que na Páscoa Jesus toma dois elementos. Jesus pega o pão e Jesus pega o vinho, e Jesus vai dizer agora para os seus discípulos, dizendo: olha, ele tomando o pão, ele deu graça e disse aos seus discípulos: este pão é o meu corpo que será partido por vós. E Jesus tomando o vinho disse, semelhantemente também depois de ceiar, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Observa que o que Jesus está fazendo agora, ele está escolhendo dois elementos da Páscoa, porque o cordeiro pascual seria ele próprio. O cordeiro que haveria de ser imolado, sacrificado, morto pela humanidade, seria ele próprio. É por isso que João Batista, quando estava batizando nas águas do Rio Jordão, ele teve esse discernimento. Quando Jesus foi ter com João para ser batizado, no Evangelho de João, capítulo versículo 29, João olha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João entendia, porque agora ele seria o substituto da Páscoa cristã, da Páscoa dos cristãos. E observa o que Paulo disse, meus irmãos, em 1 de Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7, Paulo vai dizer: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha o que Paulo está dizendo, que Jesus, ele é a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. Então observa que a Santa Ceia, ela estava apontando para o sacrifício de Cristo. Observa que o pão e que o vinho estava apontando para o seu sacrifício vicário, porque o cordeiro seria ele próprio que haveria de derramar o teu sangue na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. A igreja, ela celebra a Páscoa cristã, mas na Páscoa cristã nós celebramos a passagem da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, porque ele morreu na sexta-feira, mas no domingo pela manhã ele ressuscitou, e esta é a maior celebração da igreja. A igreja se reúne para celebrar que Jesus está vivo. Eu lembro que quando isso aconteceu, as irmãs Maria, Madalena e Marta, elas foram até o sepulcro, e Mateus capítulo 28 vai descrever isso. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria, Marta, Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e assentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste era branca como a neve, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse para aquelas mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que vocês vieram buscar a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor estava, ele ressuscitou. Então a gente, como cristão, quando nós falamos de Páscoa, nós temos que entender que a Páscoa para nós, sabe, tem algumas motivações. Primeiro dela, a gente poder estar indo para a igreja com a nossa família, agradecer a Deus, porque Jesus morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou.
Uma outra motivação pela qual nós, como cristãos, deveríamos celebrar também a Páscoa de Cristo, é que nós deveríamos nos reunir como estamos aqui hoje, para poder participar, assentar-se na mesa com Ele, como Ele se assentou com os seus discípulos, e comer do pão, e comer do vinho, que representa o seu corpo e o teu sangue, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Então, algumas motivações que nos levam a celebrar a Páscoa cristã, que não é uma Páscoa de ovo, da Páscoa de chocolate. Não estou dizendo que você não pode comer isso, não estou dizendo que você não deva comer isso. Eu amo. Ontem mesmo os meninos que namoram lá em casa chegou com aquele tanto de caixa lá. Eu falei, meu Deus do céu, mas aquele negócio estava bom demais, aquilo tinha docinho de tudo quanto é jeito. A gente gosta, ainda mais eu amo doce, eu amo, mas amo de paixão. O que você mais gosta na sua vida, Adalto? Doce. E aí a gente gosta, mas a gente tem que ter a consciência de que num dia como esse, nós devemos dobrar o nosso joelho e agradecer a Deus, porque Jesus é a nossa esperança, irmão. Em João capítulo 5, eu termino essa mensagem, no versículo de número 24, tem uma promessa que Jesus fez para nós como igreja, capítulo 5, versículo 24, e essa promessa eu quero estar nela, meus irmãos. Nós devemos todos os dias abraçar a nossa cruz. Jesus disse em João 5, 24, em verdade, na verdade eu vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Passará da morte para a vida. Eu tenho que crer, irmãos, que Cristo é a nossa esperança. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus morreu por mim, por você. Ele pagou um alto preço. Ele é a nossa esperança. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui. Nós estamos passando por esse momento tão difícil. Eu nunca imaginei que ia passar por um período desse na minha vida. Mas Jesus havia dito e falado dessas coisas. Eu não sei se você sabe que esse ano a perseguição contra a igreja no Brasil, ela aumentou 30% daquilo que era ano passado. Nós estamos sofrendo retaliação, perseguição de todos os lados por professar a nossa fé em Cristo. Mas nós não podemos desistir da fé. Nós não podemos negar Jesus como Judas negou. Nós não podemos vender o nosso Cristo. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, vocês sabem que a vacina, ela está um passo para chegar na sua casa, para chegar na minha casa, no modo de falar, né? Porque a gente vai ter que ir no lugar tomar. Não estou dizendo, irmão, pastor, eu não vou tomar, é uma escolha sua. Mas, irmão, se você puder tomar, tome essa vacina. Preserve a sua família, preserve os seus amigos, preserve a sua vida. Mas eu tenho medo, pastor, de eu tomar isso aí e morrer. Mas se você morrer, glória a Deus, você vai para o céu. Mas se você tomar e morrer, nós vamos para o céu, irmão. Existe uma esperança em Cristo, porque nós, como diz o apóstolo Paulo, o viver para mim é Cristo, mas o morrer é ganho. Tem hora pensando nessa igreja que nós estamos vivendo hoje, aonde que está todo mundo dizendo, eu creio em Jesus, eu quero ir morar no céu, mas teme não passar pela morte. Mas a verdade é que cedo ou tarde, todos nós teremos que enfrentar ela. Mas a verdade é que a verdadeira igreja, que tem a sua esperança em Cristo, a morte é para ele uma passagem para a vida eterna, uma Páscoa. Basta passar por cima. A morte para Jesus foi uma passagem da morte para a vida. Quando o cristão morre, como diz o pastor que falava isso, é como ele montasse num cavalo bravo
explorasse ele e dissesse: me leva para o paraíso, me leva para o paraíso, me leva para o paraíso, me leva para o paraíso. Essa tem que ser a nossa esperança. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Se você tem dúvida com respeito à sua salvação, busque a Deus, busque o Espírito Santo, pede a Deus para te dar certeza de que você é um salvo, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você tem medo do céu, peça a Deus que possa confortar o seu coração, para que você compreenda que o céu é melhor do que aqui, que está no céu é melhor do que está na terra, porque aqui nós temos tantas dores, tantas coisas, mas lá diz a Bíblia: não haverá mais choro, não haverá mais dor, Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá não vai haver enfermidade, pandemia, epidemia, lá não vai haver essas coisas. Então abraça Jesus, fala: Deus, a minha vida está escondida no Senhor, aleluia, a minha vida está escondida no Senhor. Eu quero morrer, mas eu quero morrer salvo. Eu quero partir dessa vida, mas partir para a eternidade com Jesus. E essa é a esperança da igreja. Você sabe por que nós celebramos a ceia aqui? Porque a ceia, ela nos fala dessa realidade. Como diz o apóstolo Paulo: o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos ensinei, que na noite que Cristo foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente também, depois de ceiar, ele tomou o cálice, e tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, bebei dele todos. Aí no versículo de número 26 ele diz: porque todas as vezes que comestes deste pão e bebestes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A Santa Ceia aponta para a vinda de Cristo, porque ele vem buscar uma igreja que crê num Cristo que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E ele disse: eu comerei com você a última ceia no meu reino. No meu reino. Talvez você não prestou atenção nisso, mas o último versículo de Mateus 26, versículo de número 29, Jesus disse: e digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E a Bíblia diz que ele cantou um hino, Rosângela, e saiu. Ele cantou um hino e saiu. Eu quero, irmãos, tomar essa última Santa Ceia com Jesus no seu reino. Eu quero, irmãos, quando a trombeta tocar, nós estamos tão próximos disso. As coisas estão tudo mostrando para a gente que nós estamos um passo do arrebatamento da igreja. Mas Jesus disse: é a última que eu estou tomando com vocês aqui, até que eu beba com vocês no meu reino, no reino de meu Pai. Então eu quero deixar essa palavra para o seu coração aqui hoje. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança, mas continue crendo no Senhor.